O princípio do fogo, Tejas, triângulo vermelho. Como tivemos oportunidade de mencionar, o Akasha, ou o princípio etérico, é a origem da criação dos elementos. O primeiro elemento que, de acordo com os escritos orientais, nasceu do Akasha é Tejas, o princípio do fogo. Esse elemento, como todos os outros, não age só em nosso plano denso material, mas em tudo o que foi criado. As características básicas do princípio do fogo são o calor e a expansão. É por isso que no começo da criação tudo era fogo e luz. A Bíblia também diz Fiat lux, que se faça a luz. Naturalmente, a base da luz é o fogo. Cada elemento, inclusive o fogo, possui duas polaridades, a ativa e a passiva, plus e minus, mais e menos. A plus é a construtiva, criadora, geradora, enquanto que a minus é a desagregadora, exterminadora. Sempre se deve considerar essas duas características básicas de cada elemento. As religiões atribuem o bem ao lado ativo e o mal ao lado passivo, mas, em princípio, o bem e o mal não existem, eles são apenas conceitos da condição humana. No universo não existem coisas boas ou más, pois tudo foi criado segundo leis imutáveis. É justamente nessas leis que se reflete o princípio divino. E só na posse do conhecimento dessas leis é que podemos nos aproximar do divino. A explosão é inerente ao princípio do fogo e será definida como fluido elétrico para fins de formação de uma imagem. Sob esse conceito nominal, compreende-se não só a eletricidade material densa, apesar de ter com esta uma condição análoga, como veremos a seguir. Naturalmente, torna-se claro para qualquer pessoa, que a característica da expansão é idêntica à da extensão. Esse princípio do elemento fogo é ativo e latente em tudo que foi criado, portanto, em todo o universo, desde o menor grão de areia até as coisas visíveis e invisíveis mais elevadas. O princípio da água, a paz, ou apas, crescente prateado. No capítulo anterior, tomamos conhecimento da criação e das características do elemento positivo fogo. Neste capítulo, descrevo o princípio contrário, o da água. Assim como o fogo, ele também se formou a partir do Akasha, o princípio etérico. Em comparação com o fogo, porém, ele possui características totalmente opostas. Suas características básicas são o frio e a retração. Assim também se tratam de dois polos, o polo ativo, que é construtivo, doador de vida, nutriente e preservador, e o negativo, igual ao do fogo, desagregador, fermentador, decompositor, dissipador e dissipador. Como o elemento água possui em si a característica básica da retração, ele deu origem ao fluido magnético. Tanto o fogo quanto a água agem em todas as regiões. Segundo a lei da criação, o princípio do fogo não poderia existir se não contivesse um polo oposto, ou seja, o princípio da água. Esses dois elementos, fogo e água, são aqueles elementos básicos com os quais tudo foi criado. Por causa disso, é que em todos os lugares sempre temos que contar com dois elementos principais com polaridades opostas, além do fluido magnético e elétrico. O princípio do ar, o azul, círculo azul. Outro elemento que se formou a partir do Akasha é o ar. Os iniciados encaram esse princípio não como um elemento real, mas colocam-no como numa posição intermediária entre o princípio do fogo e da água. O princípio do ar, como meio, por assim dizer, produz um equilíbrio neutro entre os efeitos passivo e ativo do fogo e da água. Através dos efeitos alternados dos elementos passivo e ativo do fogo e da água, toda a vida criada tornou-se movimento. Em seu papel intermediário,
O princípio aéreo assumiu do fogo a característica do calor e da água a da umidade. Sem essas duas características, a vida não seria possível. Além disso, elas também conferem ao princípio aéreo duas polaridades. No efeito positivo, a da doação da vida, e no negativo, a exterminadora. Quanto aos elementos citados, devemos acrescentar que não se tratam do fogo, água e ar comuns, na verdade, só aspectos do plano material denso, mas sim de características universais dos elementos. O princípio da Terra, Prithvi, quadrado amarelo. Já dissemos que o princípio do ar não representa propriamente um elemento em si. Essa afirmação vale também para o princípio da Terra. Isso significa que, do efeito alternado dos três elementos mencionados em primeiro lugar, o elemento Terra formou-se por último, pois através de sua característica específica, a solidificação, ela integra em si todos os outros três. Foi justamente essa característica que conferiu uma forma concreta aos três outros elementos. Ao mesmo tempo, porém, foi introduzido um limite ao seu efeito, o que resultou na criação do espaço, da dimensão, do peso e do tempo. Em conjunto com a Terra, o efeito recíproco dos outros três elementos tornou-se quadripolar. O fluido na polaridade do elemento Terra é eletromagnético. Como todos os elementos são ativos no quarto elemento, o da Terra, toda a vida criada pode ser explicada. Foi através da materialização da vida nesse elemento que surgiu o Fiat, o faça-se. Ele está relembrando daquela frase, Fiat Lux, que é faça-se a luz. Então, retomando a frase aqui, foi através da materialização da vida nesse elemento que surgiu o Fiat, que é o faça-se, que é da concretização. Outras explicações mais detalhadas dos efeitos específicos dos elementos nas diversas esferas e reinos, como no reino da natureza, no animal, no reino humano, etc., poderão ser encontradas no conteúdo subsequente do livro. O importante é que o leitor consiga ter uma ideia geral do funcionamento e dos efeitos dos princípios dos elementos em todo o universo. A luz. O princípio do fogo é a base da luz. Sem ele, a luz jamais poderia existir. Por isso, ela é um dos aspectos do fogo. Todos os elementos do fogo podem ser convertidos em luz e vice-versa. É por isso que a luz contém todas as características específicas. É luminosa, penetrante, expansiva. O oposto da luz é a escuridão, que surgiu do princípio da água e possui as características específicas opostas às da luz. Sem a escuridão, a luz não só seria irreconhecível, como não poderia existir. Assim, podemos perceber que a luz e a escuridão surgiram a partir da alternância de dois elementos, ou seja, do fogo e da água. Em seu efeito, a luz possui a característica positiva e a escuridão a negativa. Essa alternância ocorre em todas as regiões. O Akasha, ou o princípio etérico, o ovo negro. Na descrição dos elementos, eu mencionei que estes surgiram a partir do princípio etérico. Por causa disso, ele é o mais elevado de todos, o mais poderoso, o inimaginável. Ele é a origem, o fundamento de todas as coisas e de toda a criação. Em resumo, ele é a esfera primordial. É por isso que o Akasha é isento de espaço e de tempo. Ele é o não criado, o incompreensível, o indefinível. As religiões chamam-no de Deus. Ele é a quinta força, a força primordial. Ele é aquilo que contém tudo que foi criado e que mantém tudo em equilíbrio. É a origem e a pureza de todos os pensamentos e ideias. É o mundo das coisas primordiais no qual se mantém tudo que foi criado, desde as esferas mais elevadas até as mais baixas. É a quintessência dos alquimistas. É tudo em todas as coisas. Karma,
a lei da causa e efeito. Uma lei imutável que possui seu aspecto característico justamente no princípio do Akasha é a lei de causa e efeito. Toda causa provoca um efeito correspondente. Essa lei vale em todos os lugares como a lei suprema. Assim, toda ação tem como consequência um determinado efeito ou produto. Por isso, karma deve ser considerado não só uma lei para nossas boas ações, como prega a filosofia oriental, mas como podemos perceber nesse caso, seu significado chega a ser bem mais profundo. Instintivamente, as pessoas sentem que todo bem só produz bons frutos e todo mal tem como consequência a produção de coisas más. Ou como diz a boca do povo, o que o homem semeia, ele colhe. Essa lei irrevogável deve ser conhecida e respeitada por todos. A lei da causa e efeito também é inerente aos princípios dos elementos. Não quero aprofundar-me nos detalhes dessa lei, que aliás podem ser expressos em poucas palavras, porque eles são claros e lógicos para a mente de qualquer pessoa. A lei da evolução ou do desenvolvimento também se subordina à lei da causa e efeito. É por isso que o desenvolvimento é um aspecto da lei do karma. O corpo humano. O homem é a imagem verdadeira de Deus. Portanto, ele foi criado segundo o retrato do universo. Tudo o que se encontra no universo numa escala maior reflete-se no homem numa escala menor. É por isso que o homem é definido como o microcosmo, em contraposição ao universo como macrocosmo. Ao pé da letra, podemos dizer que no homem está refletida toda a natureza, e o objetivo desse capítulo é ensinar a observar, conhecer e dominar essa verdade. Não pretendo aqui descrever os processos físicos do corpo, pois essa descrição pode ser encontrada em qualquer obra especializada. O que eu quero é ensinar aos leitores como observar o homem do ponto de vista hermético e como utilizar nele a chave básica, os efeitos dos elementos. Há um famoso ditado que diz: num corpo sadio, uma mente sadia. No estudo do homem, veremos como é profunda e verdadeira a afirmação dessa pequena frase. Mas com certeza vocês perguntarão: o que é afinal a saúde do ponto de vista hermético? Nem todo mundo terá condições de responder essa pergunta imediatamente. A maioria dará uma explicação bastante individual à questão da saúde. Do ponto de vista hermético, a saúde é encarada como uma harmonia total das forças que operam no corpo, relativamente às características básicas dos elementos. Não há nem mesmo a necessidade da predominância de uma desarmonia muito grande dos elementos para que o efeito se torne visível sob a forma de algo que chamamos de doença. Ou seja, aqui, só eu explicando aqui. Se houver uma desarmonia dos elementos, né? Elementos que a gente fala é fogo, água, ar e terra. Se houver uma desarmonia dos elementos, essa desarmonia vai se manifestar em forma de alguma doença. A desarmonia em forma de doença já é uma perturbação importante nas regiões do corpo em que operam os elementos. É por isso que o futuro iniciado deve considerar como condição básica uma cuidadosa atenção com o seu corpo. A expressão externa do corpo é como uma bela vestimenta e, sob todos os aspectos, tanto no maior quanto no menor, a beleza também é um aspecto da natureza divina. A beleza não é só aquilo que nos agrada ou nos é simpático, pois a simpatia e a antipatia dependem dos efeitos recíprocos dos elementos. A saúde efetiva é muito mais uma condição básica para a elevação espiritual. Então, vou repetir aqui, ó. A saúde efetiva é muito mais uma condição básica para a elevação espiritual. Ou seja, se quiser se elevar espiritualmente, você precisa cuidar do corpo. Se quisermos morar bem, temos que arrumar nossa moradia, nossa casa. O mesmo acontece com o nosso corpo, que deve ser belo e harmonioso. De acordo com a lei universal, os elementos têm determinadas funções no corpo, principalmente a construção, a manutenção e a decomposição. A parte positiva do corpo, a construtiva,
corresponde ao lado positivo ou ativo dos elementos. A parte mantenedora ou compensadora é assegurada pela função agregadora dos elementos, a neutra, né? E a parte decompositora ou deteriorante é comandada pelas características negativas dos elementos. Tá. Assim, por exemplo, cabe ao princípio do fogo, na sua forma ativa, como seu fluido elétrico, a atividade expansiva, construtora e ativa, e na sua forma negativa, o contrário. O princípio da água, na sua forma ativa, influencia a atividade construtora dos diversos líquidos no corpo e, na sua forma negativa, a atividade decompositora. O princípio do ar tem a função de regular o fluido elétrico do fogo e o fluido magnético da água no corpo e mantê-los em equilíbrio. Por isso, ele é definido como o elemento neutro ou mediador. Como foi dito na chave básica sobre as forças do princípio da Terra, esse último tem a função de manter agregadas as funções dos outros três elementos. Na forma ativa do elemento do princípio da Terra, o efeito é vitalizante, fortalecedor, construtor, mantenedor, etc. E na sua forma negativa, é o contrário. Ao princípio da Terra corresponde tanto o progresso ou crescimento, quanto o envelhecimento do corpo. Poderíamos ainda apresentar muitas analogias sobre os efeitos dos elementos no corpo, mas a explicação acima deveria, em princípio, ser suficiente. Os iniciados de todos os tempos nunca descreveram em pormenores os efeitos dos elementos, provavelmente para evitar o seu uso indevido. Mas eles os conheciam muito bem. Dividiam o corpo em três conceitos básicos, atribuindo a cabeça ao princípio do fogo, o ventre ao da água e o tórax ao do ar, este último como princípio mediador entre o fogo e a água. À primeira vista, é evidente que os iniciados definiram corretamente essa divisão do homem, pois tudo que é ativo, portanto que é ígneo, ocorre na cabeça, enquanto no ventre ocorre o contrário, né? O trabalho dos líquidos, o aquoso, o eliminador, etc. O tórax está subordinado ao ar e possui, da mesma forma, um papel mediador, pois a respiração que ali ocorre é mecânica. Finalmente, o princípio da Terra, com sua coesão ou sua força agregadora, compõe todo o corpo humano, com todos os seus ossos e sua carne. Mas alguém sempre perguntará, onde e de que modo se apresenta o akasha, ou o princípio etérico, no corpo material denso? Após uma reflexão mais profunda, todos poderão responder a essa pergunta por si mesmos, isto é, de que o princípio etérico, na sua forma material densa, está contido no sangue e no sêmen, e no efeito recíproco destes últimos na matéria vital ou vitalidade. Como vimos anteriormente, o elemento fogo produz no corpo o fluido elétrico e o elemento água produz o magnético. Cada um desses fluidos possui dois polos de irradiação, o ativo e o passivo, e os efeitos recíprocos diretos e alternados dos quatro polos igualam-se a um magneto quadripolar, idêntico ao mistério do tetragramaton, ou Yod-He-Vav-He, dos cabalistas. Por isso é que o fluido eletromagnético no corpo, em sua irradiação para o exterior, é o magnetismo vital chamado de Od, ou de qualquer outro nome que se queira dar. Na pessoa destra, o lado direito do corpo é elétrico-ativo e o lado esquerdo magnético-passivo. Na pessoa canhota, ocorre o contrário. A intensidade de irradiação desse fluido eletromagnético depende da intensidade do efeito dos elementos no corpo. Quanto mais saudável e harmoniosamente se operar os efeitos dos elementos no corpo, tanto mais forte e pura será a irradiação. Com a ajuda de determinados exercícios, assim como através de uma postura correta e uma observação precisa dessas leis, a capacidade e intensidade de ação desse fluido eletromagnético, ou OD, poderá aumentar ou diminuir conforme a necessidade. O modo como isso ocorre será descrito com mais detalhes na parte prática desta obra.
Tanto o fluido elétrico quanto o magnético não têm nenhuma relação direta com a eletricidade ou o magnetismo que conhecemos, mas lhes são análogos. Essa lei da analogia é um fato muito importante na ciência hermética, e seu conhecimento possibilita ao iniciado realizar com essa chave grandes milagres. Na nutrição, esses elementos estão misturados. Sua assimilação desencadeia um processo químico através do qual os elementos se mantêm no corpo. Do ponto de vista médico, a assimilação de qualquer nutriente em conjunto com a respiração desencadeia um processo de combustão no qual o hermetista vê muito mais do que um simples processo químico. Ele vê a fusão dos nutrientes, assim como o fogo, que é constantemente mantido aceso através da matéria em combustão. É por isso que toda a vida depende da entrada contínua de material combustível, do alimento e da respiração. Para que cada elemento receba seu material de manutenção necessário, recomenda-se uma alimentação variada, misturada, que contenha todas as matérias básicas dos elementos. Se, por exemplo, fôssemos obrigados a passar a vida toda dependendo de um único nutriente, então, sem dúvida, nosso corpo adoeceria, tornar-se-ia desarmônico. Através da decomposição do ar e dos nutrientes, os elementos recebem a matéria que os preserva, mantendo assim o vigor de sua atividade. Esse é o modo de vida natural do homem. Se houver a falta da assim chamada matéria desencadeadora em qualquer dos elementos, o efeito nas funções correspondentes é imediato. Por exemplo, quando o efeito do elemento fogo no corpo se intensifica, então sentimos sede. No caso do elemento ar, sentimos fome. No do elemento água, sentimos frio. E no do elemento terra, instala-se o cansaço. Da mesma forma, qualquer saturação dos elementos no corpo provoca reações intensificadas. Com o excesso do elemento fogo, instala-se uma necessidade de movimento e atividade. Com o do elemento água, intensifica-se o processo de deterioração. Uma saturação do elemento ar mostra-nos que devemos dosar a assimilação da nutrição, e uma saturação do elemento terra exerce seus efeitos em aspectos da vida sexual, mas não se evidencia necessariamente no impulso carnal, no impulso sexual carnal. Geralmente, em pessoas mais velhas, esse efeito pode também exteriorizar-se através do estímulo a uma maior atividade no trabalho e um maior desempenho criativo. Em suas polaridades passiva e ativa, os fluidos elétrico e magnético têm a função de produzir os compostos ácidos do ponto de vista químico ou, eventualmente, alquímico em todos os corpos orgânicos e inorgânicos. No sentido ativo, elas são construtoras e, no negativo, desagregadoras, decompositoras e destruidoras. Assim, explica-se a função biológica do corpo. O resultado é o ciclo da vida. Ela surge, cresce, amadurece e morre. Esse é o destino da evolução de toda a criação. Dieta. Um modo de vida sensato mantém a harmonia dos elementos no corpo. Quando surge uma desarmonia no efeito dos elementos, isto é, quando há predominância ou o enfraquecimento de um ou outro elemento, deve-se tomar algumas providências para equilibrá-los novamente, ou pelo menos interferir favoravelmente nesse sentido. É por isso que, para casos específicos, costumam-se prescrever as mais diversas dietas. Já há muito tempo, pessoas comuns chegaram a essa conclusão através de inúmeras observações, mas sem conseguir entender as causas precisas desses fenômenos. Quando a perturbação dos elementos é tão grande a ponto de tornar a desarmonia visível, então não se trata mais de uma desarmonia, mas sim de uma enfermidade. Costuma-se então logo lançar mão de meios drásticos para recompor a harmonia necessária, obter uma saúde completa e trazer o corpo de volta ao ritmo normal. Sobre esse fundamento, baseiam-se todos os métodos de cura até hoje conhecidos. Prefiro abster-me da descrição de cada método de tratamento individualmente, pois todos já são amplamente conhecidos.
Os métodos naturais de cura utilizam-se de efeitos térmicos como banhos, compressas, cataplasmas, ervas, massagens, etc. O alopata usa remédios concentrados para provocar os efeitos correspondentes aos elementos e assim promover a recuperação da saúde. O homeopata estimula o elemento contrário através de seu remédio, Similia similibus curantur, para recuperar o equilíbrio do elemento ameaçado de acordo com a sua polaridade. Vou ler de novo isso aqui sem falar essa frase aqui do meio, para ficar mais claro. O homeopata estimula o elemento contrário através do seu remédio para recuperar o equilíbrio do elemento ameaçado de acordo com a sua polaridade. Ao aplicar seus remédios, o eletrohomeopata age diretamente sobre os fluidos elétrico e magnético para, através do seu fortalecimento, equilibrar o elemento desarmônico conforme o tipo de enfermidade. Polaridade. Cada método de cura tem como objetivo restaurar o equilíbrio prejudicado dos elementos. Através do conhecimento dos efeitos dos elementos em nosso corpo, o magnetopata ou magnetizador tem uma grande possibilidade de conseguir controlar suas forças com sucesso, principalmente quando ele tem condições de despertar em si mesmo conscientemente o fluido elétrico ou magnético, fortalecê-lo e transmiti-lo à parte do corpo que está em desarmonia. Dediquei um capítulo inteiro deste livro à parte prática desse tipo de tratamento. As funções completas do corpo também deveriam ser aqui descritas, mas, analogamente aos efeitos dos elementos do corpo, cada parte dele também é influenciado por um elemento específico que age na sua polaridade. O que é interessante é o fato de alguns órgãos conterem no ritmo de seu funcionamento, portanto no seu mecanismo, uma alternância do fluido elétrico de dentro para fora e do fluido magnético de fora para dentro, o que faz com que o ritmo e as funções em todo o organismo consigam chegar harmônica e analogamente ao equilíbrio. Em outros órgãos, porém, o contrário ocorre. O fluido elétrico age de fora para dentro e o magnético de dentro para fora. Esse conhecimento da irradiação polarizada é chamado na ciência hermética de anatomia oculta do corpo. O conhecimento dos processos dessa anatomia oculta é muito importante para todos os iniciados, caso eles queiram conhecer, influenciar e controlar o seu corpo. É por isso que pretendo descrever aqui também a anatomia oculta do corpo relativamente aos fluidos elétrico e magnético, portanto, no âmbito dos efeitos positivo e negativo. O magnetopata poderá extrair uma grande utilidade dessas explicações, pois assim ele poderá tratar a parte do corpo em questão, segundo a origem da enfermidade, com o fluido elétrico ou magnético. Esse conhecimento também será muito útil para outras pessoas. Vamos lá. A cabeça. A parte anterior é elétrica, a posterior magnética. O lado direito é magnético, o esquerdo elétrico. O interior é elétrico. Os olhos. A parte anterior é neutra, a parte posterior também é neutra. O lado direito é elétrico, o lado esquerdo também é elétrico. O interior é magnético. As orelhas. A parte anterior é neutra, a parte posterior também é neutra. O lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico, o interior é neutro. Boca e língua. A parte anterior é neutra, a posterior também é neutra. O lado direito é neutro, o lado esquerdo também é neutro e o interior é magnético. O pescoço. A parte anterior é magnética, a parte posterior é magnética. O lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico, o interior é elétrico. O tórax. A parte anterior é eletromagnética, a parte posterior é elétrica. O lado direito é neutro, o lado esquerdo é elétrico e o interior é neutro. O ventre. A parte anterior é elétrica, a parte posterior é magnética, o lado direito é magnético,
o lado esquerdo é elétrico, o interior é magnético. As mãos. A parte anterior é neutra, a parte posterior é neutra, o lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico, o interior é neutro. Os dedos da mão direita. Os lados anterior e posterior são neutros. Os lados direito e esquerdo são elétricos. O interior é neutro. Os dedos da mão esquerda. Os lados anterior e posterior são neutros. O lado direito é elétrico. O lado esquerdo também é elétrico. O interior é neutro. Os pés. As partes anterior e posterior são neutras. O lado direito é magnético. O lado esquerdo é elétrico. O interior é neutro. Os órgãos genitais masculinos. A parte anterior é elétrica. A parte posterior é neutra. Os lados esquerdo e direito são neutros. E o interior é magnético. Os órgãos genitais femininos. A parte anterior é magnética, a parte posterior é neutra. Os lados direito e esquerdo são neutros, o interior é elétrico. Última vértebra da coluna junto ao ânus. As partes anterior e posterior são neutras. Os lados direito e esquerdo são neutros, o interior é magnético. Com base nessa anatomia oculta, o iniciado pode, com a chave do magneto quadripolar, compor outras analogias segundo a sua necessidade. E essa anatomia, o alquimista reconhece também que o corpo humano é um verdadeiro Athanor, ou Athanor, no qual ocorre, bem visível, o processo alquímico mais completo, a grande obra, ou a preparação da pedra dos sábios. E aqui termina o capítulo sobre o corpo humano. Não pretendo afirmar que considerei todos os assuntos ligados ao tema. De qualquer modo, creio que mencionei os mais importantes, aqueles relativos aos elementos, aos magnetos quadripolares, e desvendei o mistério do tetragrammaton aplicado ao corpo. O plano material denso ou o mundo material denso. Nesse capítulo, não pretendo descrever o mundo material denso, os reinos mineral, vegetal e animal, e nem ocupar-me dos processos físicos da natureza, pois com certeza todos já ouviram falar desses assuntos na escola, como por exemplo, da existência de um polo sul e de um polo norte, da formação da chuva, das tempestades, etc. Para os futuros iniciados, esses processos têm pouco interesse. Na verdade, é bem mais útil para eles conhecer o mundo material por meio dos elementos e sua polaridade. Não preciso mencionar que em nosso planeta existem fogo, água, ar e terra, o que é evidente para todas as pessoas que raciocinam logicamente. Mesmo assim, seria bom se o futuro iniciado conhecesse a origem e o efeito de cada um dos 4 elementos e aprendesse a usá-los corretamente de acordo com as analogias correspondentes a outros planos. Como podemos entrar em contato simultaneamente com os planos mais elevados através do conhecimento dos elementos materiais densos, é algo que será explicado em outro capítulo sobre a aplicação prática da magia. No momento, é importante saber que na nossa Terra, o trabalho dos elementos, na sua forma mais sutil, ocorre da mesma maneira que no corpo humano, né? Se traçarmos uma analogia com o corpo humano, poderemos ver como são determinados os paralelos relativos aos elementos e como essa analogia realmente nos parece exata. No capítulo anterior, falamos sobre o modo de vida e sobre as funções dos elementos em relação ao corpo. Quando o iniciado consegue utilizar os elementos na sua forma mais sutil, ele consegue realizar verdadeiros milagres no seu próprio corpo. E não só isso, ele pode também afirmar que, sob esse aspecto, nada é impossível. O elemento terra possui em si o magneto quadripolar com sua polaridade e o efeito dos outros 3 elementos. Na natureza, o princípio do fogo, na sua forma ativa, exerce seu efeito como princípio vitalizador e, na sua forma negativa, como princípio destruidor e desagregador. O princípio da água possui na sua forma ativa o efeito solvente, doador de vida, e na forma negativa o contrário.
O princípio do ar, com sua polaridade dupla, é também o fator neutro, equilibrador e preservador da natureza. Em função da sua característica específica de coesão, o elemento terra tem como base esses dois grandes elementos fundamentais, o fogo e a água, que, junto com a neutralização do princípio do ar, fazem com que a terra seja considerado o elemento material mais denso. Como já mencionamos no item sobre o corpo, através da ação mútua dos elementos fogo e água, surgem dois fluidos básicos, o elétrico e o magnético, que, exatamente como no corpo, formaram-se de acordo com as mesmas leis e possuem os mesmos efeitos mútuos. Por isso, esses dois elementos agem com seus fluidos sobre tudo o que acontece de material na Terra, influenciando vários processos químicos no seu interior e exterior, nos reinos mineral, vegetal e animal. Em vista disso, devemos dizer que o fluido elétrico encontra-se no ponto central da Terra e o magnético na sua superfície. Esse fluido magnético da superfície da Terra, apesar da característica do princípio da água ou da coesão, mantém agregado tudo o que é material ou composto. Através da característica específica de sua substância e condicionado pela composição dos seus elementos, cada objeto possui relativamente ao fluido elétrico determinadas irradiações, as assim chamadas oscilações de elétrons, que sofrem a atração provocada pelo fluido magnético geral de todo o mundo material. Essa atração é chamada de peso. Assim, o peso é uma manifestação da força de atração da Terra. A força de atração do ferro e do níquel, que todos nós conhecemos, é um pequeno exemplo ou uma imitação daquilo que ocorre em grande escala em toda a Terra. Aquilo que na Terra conhecemos como magnetismo e eletricidade é, na verdade, uma manifestação do magneto quadripolar, pois, como todos nós sabemos, da comutação induzida consegue-se obter a eletricidade partindo-se do magnetismo, e da eletricidade voltar novamente ao magnetismo através de meios mecânicos. A transformação de uma na outra já é, na verdade, um processo alquímico ou mágico, que, no entanto, foi tão vulgarizado ao longo do tempo que atualmente não é mais encarado como alquimia ou magia, mas foi simplesmente delegado à física. Podemos ver que, nesse caso, também se aplica o magneto quadripolar. Em relação à lei do magnetismo e da eletricidade, não só do corpo, como descrevemos no último capítulo, mas também do mundo material denso, todo ocultista sabe que tudo o que está em cima é também o que está embaixo. Todo iniciado que sabe empregar as forças dos elementos ou o grande mistério do tetragramaton em todos os planos, também terá condições de realizar grandes feitos em nosso mundo material, coisas que aos olhos dos não iniciados poderão parecer milagres. Porém, para os iniciados, elas não são milagres. E ele conseguirá explicar até as coisas mais intrigantes com base no conhecimento dessas leis. Todo o crescimento, o amadurecimento, toda a vida e também toda a morte em nossa Terra dependem das leis aqui descritas. Por esse motivo, o iniciado sabe que a morte não é a ideia de uma queda do nada. O que é considerado como um aniquilamento ou uma morte é só uma passagem de um estado a outro. O mundo denso material surgiu do princípio do Akasha, o nosso já conhecido éter, e é também regulamentado e mantido por ele. É assim que se explicam todas as invenções baseadas na transmissão dos fluidos elétricos e magnéticos, a que dependem de uma transmissão à distância através do éter, como, por exemplo, o rádio, a telegrafia, a telefonia e a televisão, além de muitas outras que surgirão no futuro. Mas o princípio básico e as leis foram, são e continuarão sendo sempre os mesmos. Sobre os efeitos dos fluidos magnético e elétrico no plano material denso, poderíamos escrever um livro inteiro, bastante abrangente e de conteúdo até emocionante, mas o leitor dedicado que decidir trilhar o caminho da iniciação e não se deixar intimidar pelo árduo estudo das leis básicas, acabará chegando por si mesmo ao conhecimento das variantes dessas forças
e suas características. Os frutos e o conhecimento que ele colherá compensarão amplamente o esforço empregado nesse trabalho. No próximo capítulo, o título é Alma ou Corpo Astral. Então ele não vai falar mais do corpo, né, do denso, vai falar dos outros planos.